impacto da Revolução 4.0 nas pastorais? Esse é o bate-papo que eu vou ter aqui hoje com o Padre Joãozinho. Ele que é doutor em Teologia, Educação e Espiritualidade, escritor, professor, conferencista e cantor. Além disso, é autor de várias obras, entre elas Primeiro Passo para o Sucesso e Como Liderar Pessoas Difíceis, pela editora Canção Nova. Seja bem-vindo, Padre Joãozinho, uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Michele. Então, 4.0, hein? Queria que o senhor conceituasse um pouquinho, para quem está nos entendendo, assistindo, entender um pouquinho desse conceito, que é a Revolução 4.0. Olha, fala-se de indústria 4.0, fala-se de educação 4.0, fala-se de internet 4.0. Se a gente pensar 1.0, que era totalmente analógica, uma revolução com a invenção da imprensa, com a capacidade de multiplicar os dados, aonde estivesse publicado um livro, né? Imagina, a Bíblia tinha que ser escrita à mão, né? Só quem tinha acesso eram os monges que copiavam a Bíblia. Então, com Gutenberg, lá por 1500, inventa-se a imprensa e se publica uma Bíblia. E aí a Bíblia pode estar em todas as paróquias, né? E hoje em todas as casas, em cada pessoa, em cada celular, né? Então, a Revolução 1.0, ela que vai tornando mais veloz a comunicação, ela foi sucedida pela 2.0, invenção da máquina a vapor, aí depois a eletricidade, 3.0, 3.0 já com a internet, né? Agora os dados estão na ponta do dedo da gente, por meio de aplicativos, celular. E aí você me pergunta, e a 4.0? Foi um conceito criado na Alemanha, né? Que afirma que agora a internet vai entrando nas coisas, né? Então tudo está sendo digitalizado e a internet das coisas supõe também o desenvolvimento da inteligência artificial. Então nós vamos chegar no momento que tudo vai estar interligado, até o próprio celular já vai estar superado, né? A geladeira vai estar conectada, o seu armário vai estar conectado, a sua roupa vai estar conectada, de modo que a indústria vai saber quando você acabou o arroz da sua casa, né? Isso não tem mais volta, o carro autodirigível que anda sozinho. E com isso nós vamos ter um avanço para a geração que é dos makers, né? A geração makers começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, que significaria mais ou menos faça você mesmo, né? E esse fenômeno do maker, ele dialoga com a internet 4.0, que é a internet das coisas, com a inteligência artificial, e o metaverso. Tudo isso forma um todo que vai criar um novo mundo, uma nova onda nesta revolução da informação, né? Nós já não estamos mais na época simplesmente da informação. A internet criou a revolução da informação. Nós já estamos na revolução da revolução, ou seja, nós estamos na informação, mas na interação. Então superou a informacionalidade como o Twitter. O Twitter não era uma rede social de interação, mas de informação. Aí ele quis se tornar interacional, mas ele foi atropelado por exemplo, pelo Facebook e principalmente pelo WhatsApp, né? Então ele voltou agora, ele quis ser interacional e voltou a ser informacional, encontrou seu foco ali. Mas tanto o WhatsApp quanto o Facebook e o Instagram, a turma do Zuckerberg já captou esse novo espírito de época, que vamos chamar ele de 4.0, de revolução maker, que é um movimento, né, que eu já vou explicar, e está chamando, por exemplo, o WhatsApp de a empresa que detém, já não é mais o Facebook, é o Meta, né? Porque essa filosofia do metaverso vai criar um mundo paralelo onde você vai ter o seu holograma e lá dentro você vai poder se reunir, não por meio, por exemplo, do Zoom, em que você fala por meio de rede social, em tempo real, mas você vai ter uma possibilidade de imersão nesse mundo, sendo você mesma lá dentro do Louvre. Então nós vamos ter missa em metaverso, nós vamos ter show em metaverso, né? Eu vou estar com o meu avatar tocando o meu violão diante de pessoas que pagaram ingresso para assistir aquilo ali, né? Eu vou poder convidar a Michele para ir visitar os museus do Vaticano e nós vamos ter o Museu do Vaticano em metaverso, a paróquia vai ter uma missa em metaverso, né? E vai ter a capela metaverso, né? Onde as pessoas vão por meio de um holograma, né? Você vai dizer, isso é muito louco, nós vamos ver isso, e o celular vai morrer, vai acabar,
né? Não vai mais ter necessidade, porque você vai ter um processo quase que agora analógico de entrar dentro da realidade, por meio do óculos, por meio da geladeira, por meio do micro-ondas, por meio de tudo. Todo o mundo vai estar assim, seu carro vai estar integrado nesse universo novo, esse universo paralelo, né? Isso tudo a gente chama de Revolução 4.0. E quais os impactos, né, que essa revolução ela traz para as pastorais? Impacto, primeiro, que esse mundo não tem retorno. Porque não é a primeira vez que se pensa essa possibilidade. Second Life, há 20 anos atrás, já tentou fazer isso. Você vai dizer, mas foi uma bolha. Não funcionou porque não teve investimento. Porque não tinha conexão. Hoje nós temos 5.0. 5G. Né? Então, a tecnologia, a ideia das pessoas, dos criadores, dos makers, já vou explicar o que é maker, já tinha chegado. A fantasia já tinha chegado, mas ainda era ficção. Aí tentou-se transformar essa ficção em realidade, mas e o dinheiro? Agora, Google, Microsoft, Mark Zuckerberg, toda a Tecla, todas as empresas grandes do mundo estão investindo bilhões no desenvolvimento dessa tecnologia, porque isso vai dar retorno. Imagina o que é você vender um carro e você saber em tempo real qual é a experiência do usuário. Né? Isso é inteligência artificial. Alexa é uma forma de metaverso. Né? Você conversa com uma coisa. Hoje você compra um carro e ele já vem com uma conexão com a fábrica. OnStar, né? De modo que eles vão te acompanhando o teu uso, quando que você usa mais o carro, quando você usa menos, se você anda longas distâncias, está na hora de você fazer a revisão, ele te avisa. Né? E nós vamos perceber, mas sempre foi assim. A nova geração, a geração beta, que está nascendo agora, eles vão achar que sempre foi assim. Tem gente que não imagina que um dia não houve celular. Eu tenho um sobrinho que ele diz assim, mas sempre teve, né? Não. Eu vivi até 1995 sem WhatsApp. Eu não tinha celular em 94. 94 é ainda pouquinho, né? Quer dizer, eu não sei quando você nasceu. Que ano você nasceu? 99. 99, você é quase do terceiro milênio. Você é da geração alfa, né? O Maker é um movimento surgido depois da Segunda Guerra Mundial que fala sobre... Maker significa em inglês fazedor, não é? Então, o maker é aquele que faz você mesmo. Então, tem aqui um processo interessante para pastoral, que com a revolução da imprensa, tinha o editor, não é? O receptor, perdão, o emissor, o receptor e o editor no meio. Então, o cara que ganhava dinheiro, ganhava grana, era o editor. Por exemplo, que ele tinha um jornal e ele editava. E ele contratava o jornalista, que era o produtor do conteúdo, e ele vendia o jornal para o povo que queria saber da notícia. Só que, com o avanço dessas revoluções, vai se aproximando o produtor do consumidor. E o editor vai se tornando cada vez menor, até o ponto que ele some, né? E o produtor é também o consumidor. Então, alguns chamam isso de prosumidor, né? E o prosumidor é o maker. Então, nós produzimos o conteúdo e consumimos o conteúdo. Então, o sujeito tem um celular e uma boa ideia na cabeça. E ele cria um canal no YouTube e começa a monetizar. E da noite para o dia, ele tem 100 mil inscritos e ele já ganha uma plaquinha. Você é o cara. E as paróquias mendigam 1.000 inscritos para poder transmitir ao vivo no YouTube, né? E lá dentro da paróquia tem um jovenzinho que aprendeu a fazer Minecraft no YouTube e pegou o jeito e de repente faz podcast, né? E de repente ele é um youtuber influenciador digital, né? É esse o novo mundo. Então a catequese precisa passar pela influência digital, precisa haver uma digitalização da catequese e descobrir quem são as vocações de maker dentro de uma paróquia, que talvez seja um menino de 10 anos. Então é preciso ter uma pastoral vocacional digital.
A gente pensa pastoral vocacional, pensa achar padre, freira. Isso é muito importante. Mas talvez tenha uma outra vocação surgindo, a vocação do influenciador digital da fé, né? Isso é importante. A PASCOM precisa encontrar, porque não é que todo mundo consegue. Tem que ter um brilho no olhar, um timing. E se você encontra um desse, ele é um Paulo de Tarso de hoje. É um Paulo de Tarso digital. E às vezes é o cara que era contra a igreja, né? Mas ele tem um processo de conversão e ele começa então a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso, passa por isso. Então esse negócio de rejeitar essa nova onda que está chegando, chamar isso tudo de bobagem, na minha paróquia não se transmite pelo Face, isso era só durante a pandemia. Vai com calma, porque lá no Apocalipse está: eis que faço novas todas as coisas. Quem é cristão está sempre aberto ao novo. Hoje em dia a gente ouve muito falar, né, do conceito de Bauman, modernidade líquida. Você acha que as nossas igrejas estão sendo impactadas também? Com certeza. Zygmunt Bauman, aliás, o Papa Francisco desenvolveu isso muito num livro que eu traduzi dele, chama Deus é Jovem. E muitas das coisas do Sínodo para a Juventude, que saiu depois na exortação apostólica pós-sinodal chamada Christus Vivit, foram baseadas na percepção de Bauman. Não é só o mundo líquido, a pós-modernidade líquida, como ele chama. No final da vida, aos 90 anos, ele já estava chamando de gasosa, né? Também a vida para o consumo, né? A perda de raízes. É uma série de coisas. Papa Francisco conhece muito bem a obra de Bauman. E especificamente, no que se refere ao mundo líquido, são aqueles que nasceram depois de 1985. Né? É uma geração que tende à relativização, à subjetivização, e tudo muda, né? Eu tenho a minha opinião, e esse mundo líquido, esse mundo em permanente transformação, ele acaba criando um efeito colateral nessa juventude que é adepta da liberdade do mundo líquido. O efeito colateral é terrível, porque cria uma insegurança. Ele não tem onde se apegar. Então ele está naufragando numa pós-modernidade líquida, e aqui vem um problema. Alguém joga uma boia para esse náufrago da pós-modernidade líquida, e ele pega aquela boia, que pode ser uma ideologia política de plantão, pode ser uma pseudo-filosofia fake, né? Eu fico ouvindo alguns filósofos de internet, né, que influenciam um monte de gente, um monte de políticos, dizem: eu sigo a filosofia de fulano e tal. Ele não é filósofo, né? Ele é uma farsa, né? Ele é uma fraude, né? Só que ele parece, mas não é. Ele é fake. Mas a turma acha que ele é um grande filósofo, porque ele fala como se fosse. Então, uma boia, e uma boia furada. Então, quando você está num mar naufragando, você precisa de um bote salva-vida. Isso é a igreja, isso é a PASCOM, isso é a Promocate. São espaços sólidos, né, de saberes seguros e certificados, aonde nós podemos ancorar a nossa segurança. E aí a igreja continua sendo a barca de Pedro. Nesse dilúvio do mundo líquido, nós precisamos uma arca de Noé, né? Nós precisamos espaços certificados. Eu defendo que nós tenhamos um retorno à figura do editor certificado. E acredito que o metaverso já está caminhando para isso, com a sua normatização chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A internet já não é mais terra de ninguém. Faça o que você não deve, que você será penalizado. E a multa pode chegar a 52 milhões, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então não é mais assim que é terra de ninguém, eu faço o que eu quero e ninguém sabe por quê. Não, tudo está sendo mapeado. Né? Você passou por aqui com os dados. Né? E a igreja também precisa se adequar a esse novo tempo, inclusive respeitando as normas de privacidade e proteção de dados. Lá no comecinho da nossa conversa, o senhor falou sobre uma missa em metaverso. Isso causa um pouco de estranhamento, né? Como que as nossas igrejas irão se adaptar a essa nova realidade? Michele, metaverso só é novidade para adolescente. Porque para quem conhece o cristianismo de 2000 anos, ele já é em metaverso. Nós acreditamos em anjo, em santo. Aí do seu lado.
tem um anjo da guarda. Você está vendo? Não. Mas você crê que tem um anjo da guarda do seu lado? Sim. Você tem um anjo da guarda. Isso não estou inventando aqui, isso é doutrina da igreja, isso é holograma. Ah, mas ele é só uma fantasia, uma ideia. Não é uma ideia, é uma criatura. Está no Catecismo da Igreja Católica. Os anjos são criaturas. Você diz, mas como são criaturas? Não corpóreas. O que é? Holograma. Então, agora que a tecnologia está chegando no cristianismo. O cristianismo crê na comunhão dos santos. O que é o céu? É uma realidade de metaverso. Eu sempre achava, antes de conhecer o metaverso, que o céu ia ser muito chato, porque não ia ter celular, não ia ter WhatsApp, não ia ter rede social. Agora eu estou achando que o céu vai ser muito legal, porque vai ser a realidade do metaverso. O metaverso é que está imitando a doutrina cristã. Não é o cristianismo que está chegando no metaverso. Sempre, como o logotipo, a cruz chegou antes dos logotipos. É o maior logotipo da história, a cruz. Né? Comunicação de massa, o sino da igreja chegou antes, né? De qualquer outro meio de comunicação de massa. Então, mais uma vez, o cristianismo já estava lá. Né? Ele já estava acreditando na realidade digital. Né? Nuvem. Hoje tudo tem que estar na nuvem. Caramba, iCloud. Não é isso? Sim. Gente, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, diante dele o que tinha? Uma coluna de nuvem luminosa. Está em Êxodo capítulo 14. Né? À noite ela era brilhante, de dia ela dava sombra. E aí o povo seguia a coluna de nuvem luminosa. Em português, como é que é isso? Glória. Olha a glória de Deus. Né? E o povo ia seguindo até chegar na Terra Prometida. Então, lá no alto do Monte Tabor, veio as tábuas da lei e Moisés estava envolvido por uma nuvem. No Monte Sinai. No Monte Tabor, Jesus estava transfigurado, ou seja, um holograma, né? Um metaverso. O Monte Tabor é um metaverso, com Moisés e Elias, e em torno tinha uma nuvem, estava envolvido por uma nuvem. O que é isso? iCloud. Não se esqueça que nuvem é uma das 4 principais metáforas do Espírito Santo. Nuvem, vento, água e fogo. Então, o Espírito Santo é tratado na Bíblia como nuvem. Lá no Gênesis, a nuvem parava sobre as águas e aconteceu a criação. E Maria, quando pergunta como acontecerá isso, o anjo Gabriel diz, o Espírito Santo estará sobre ti e te cobrirá com sua sombra. O que faz sombra? É a nuvem. Ou seja, na cena da Anunciação, temos também a cloud. E as ferramentas digitais, como que elas vão impactar as nossas pastorais? Olha, é fundamental que as nossas pastorais estejam sintonizadas em todas as ferramentas digitais disponíveis. Por exemplo, eu no meu celular eu tenho, vou dar um exemplo bem bobo aqui, uma ferramenta que eu utilizo diariamente, né, que é BigVoo. Né? O BigVoo é um teleprompter digital no celular. E aí eu gravo, coloco o texto aqui, né? E vai aparecendo na tela, eu vou gravando o meu mini sermão aqui. Aquilo que eu já fiz antes, que tem o texto. Isso é uma ferramenta digital absolutamente simples. Quem que usava Zoom antes de março de 2020? Ninguém nem sabia, eu não sabia que existia. Né? Então é um efeito colateral da pandemia que deixou uma alegria. Tem muita agonia que ficou da pandemia, mas também ficou uma alegria. O conhecimento, até as próprias ferramentas evoluíram durante esses 2 anos terríveis, né, da pandemia. O Hangout virou do Google, como é que é? O Google Meet. Quem que falava de Google Meet? Hoje todo dia a gente tem uma reunião, vamos fazer no Google, no Zoom, ou vamos fazer no Skype, ou até o WhatsApp agora você pode fazer um monte de gente. Sim. Não é isso? Fundamental usar essas ferramentas. É imprescindível, né? A atualização também das nossas PASCONs, agentes de comunicação, que eles estejam sintonizados, né? Em todas essas atualizações. Faz parte daquilo que eu falei do livro do Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Certo, padre. O senhor queria deixar alguma última mensagem? Se quiser, pode olhar para a nossa câmera que está ali. Olha, tudo isso são meios. O que continua fundamental é o conteúdo. Então, se eu puder deixar uma última palavra, é aquela que Jesus disse para Pedro quando a pesca foi fracassada, logo no início da missão de Pedro.
pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E então Jesus diz, duc in altum, ou seja, vai fundo, avança para águas mais profundas. Por que as pessoas vêm aqui numa primeira semana de gestão eclesial? Por que as pessoas participam do CONAGE, CONASPAR, CONACOMP, Economatos, né? CONAGE? Porque as pessoas querem mergulhar fundo. Né? E conhecimentos teóricos, mas também conhecimentos práticos e atualizados. É, no fundo, a mística da Promocate. Poderia se colocar assim, a visão da Promocate é essa, duc in altum. Fica até bonito, hein, cara, Fábio? Fica bonito em latim aí, já pensou? Duc in altum, avançar para águas mais profundas. Valeu. Muito obrigada, Padre, pela sua presença. Muito obrigada a você também que nos assistiu e nos acompanhou. Espero você no nosso próximo podcast.